Então, em Joel capítulo 2, eu queria compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo colocou no meu coração quando o pastor me convidou para ministrar, né? E eu gosto de ser muito simples e transparente, porque Deus, ele é simples, Deus não é complicado. O Espírito Santo, quando fala conosco, ele fala de uma forma clara e de uma forma simples. E nós precisamos entender isso de Deus, que o Espírito Santo vai falar comigo e vai falar com você de uma forma que você vai entender. Amém, queridos? Você vai entender, você não vai ficar em dúvida se é ou não é Deus que está falando com você. Você vai entender, o Espírito Santo vai ministrar no teu coração e você vai falar assim: puxa, é o Espírito Santo que está falando comigo. Você não vai ter dificuldade de entender aquilo que ele deseja falar com você. Então, no capítulo 2 do livro de Joel, diz assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. São dias de trevas, de tristeza, de nuvens, de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando. Como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como a tisnadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Versículo 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque ele vos dará o ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército, que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Amém. Amém, queridos. Que isso venha sobre sua vida, sobre tua família. Pode se assentar. Glória a Deus. Se nós pararmos, amados,
e seria interessante você fazer isso na sua casa, você lê o capítulo 1, capítulo 2 do livro de Joel, você vai poder aprofundar um pouco mais, e eu não vou ter muito tempo para me aprofundar também nessa noite, mas o Espírito Santo vai tocar no teu coração e vai ministrar na tua vida, quando você for embora para a tua casa, quando você estiver em oração, para que acontecesse tudo isso na vida do povo que estava sofrendo, que vivia no deserto, e para que viesse toda essa restituição na vida deste povo, foi necessário algumas coisas, mas eu só quero colocar um aspecto da restituição. Eu imagino que tem vários pregadores que já virão e vão continuar vindo ministrar, e o Espírito Santo vai tocar no teu coração em relação a algumas áreas da sua vida que precisam ser tocadas e restauradas, para que venha a restituição na sua vida. Amém, querido? Amém? Está me entendendo? Amém? Nós precisamos ser tocados na nossa vida para que venha a restituição, porque Deus quer fazer isso na nossa vida, mas muitas vezes nós não permitimos que Deus faça isso na nossa vida. Nós não permitimos que o Espírito Santo mude o nosso coração ou mude a nossa vida. Muitas vezes nós não permitimos que o Espírito Santo toque em alguns aspectos da nossa vida e áreas da nossa vida. E é importante nós lembrarmos que quando foram 12 espias olhar a terra de Canaã, 2 deles vieram com a visão ideal daquilo que Deus queria, e 10 vieram com a visão humana. E muitas vezes nós temos a visão humana da situação e não temos a visão daquilo que Deus quer fazer em relação à situação. Amém, amados? Então nós precisamos entender isso e colocar nosso coração diante do Senhor, para que Ele possa abrir a nossa mente e abrir a nossa visão espiritual, para entendermos a vontade dEle na nossa vida. Nós somos seres espirituais, nós somos homens e mulheres que dependemos de um Deus que é espiritual, que Deus, para se manifestar na nossa vida, trabalha na nossa fé, ou na nossa falta de fé. Esse é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Então, o que acontece quando nós falamos, por exemplo, em restituição, nós sempre pensamos em alguma coisa que vai voltar para a nossa vida, não é isso? Amém? Quando pensamos assim, restituição, nós pensamos em alguma coisa que vai voltar para a nossa vida. Essa é a primeira imagem que nós temos. Algo que vai voltar, algo que eu perdi lá atrás e que de repente Deus vai trazer de volta para a minha vida, não é isso? Quantas pessoas perderam dinheiro, quantas pessoas perderam empresa, quantas pessoas perderam oportunidades na vida, não é? E nós oramos para que Deus restitua isso na nossa vida. Amém, queridos? Não é? Porém, às vezes, tem muitas das coisas que nós entendemos que Deus vai restituir na nossa vida, que aquilo não fazia parte da vontade dele lá no passado, não é? Às vezes tem coisas que nós fizemos no passado, entendemos que era bom para a nossa vida, mas Deus entendia que aquilo não era bom para a nossa vida. Nós não buscamos a Ele e tomamos uma decisão no passado, pela qual nós entendemos que aquilo seria bom. Puxa, mas se eu tivesse aquela situação de volta na minha vida, hoje seria bom. Mas Deus não age dessa forma. Deus, Ele age de uma outra forma. O Espírito Santo, Ele permite que nós tomemos as decisões na nossa vida. Ele permite que você tome a decisão, que você fale, que você ouça Ele e decida se aquilo vai ser como Ele quer ou como Ele não quer. Por isso é importante, e muito importante, que a gente ouça ao Espírito Santo. É muito importante ouvir o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é doce e ele é simples. O Espírito Santo não é complicado. Ele é simples. Ele vai falar de uma forma audível que nós possamos entender e mostrar aquilo que é a vontade dele. Por isso, comece a ouvir o Espírito Santo para entender se realmente aquilo que você tem buscado em restituição, se realmente é aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida hoje. Porque de repente algo que era há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás, hoje já não vai ser mais.
Já não vai ser mais da forma que era, já vai ser diferente. Às vezes, irmãos, eu oro e falo para o Senhor: Deus, trabalha nas minhas limitações, porque nós somos seres limitados, nós somos limitados. O pecado nos limitou terrivelmente. A nossa mente é limitada, o nosso cérebro, ele é muito pouco usado. Então nós somos pessoas que estamos limitadas. Eu espero que você me entenda. Amém, queridos? Não estou falando que Deus Deus limita, que Deus é limitado de forma alguma, mas o nosso corpo foi limitado, não é? Homens viveram 700 anos, depois passaram a viver 120 anos, e depois a idade estabelecida foi 70 anos. Então você vê, o nosso corpo começou a ser limitado, e nós precisamos orar para que dentro das nossas limitações nós possamos ouvir a Deus, nós possamos entender o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, porque senão nós vamos tomar decisões, e as nossas decisões vão nos levar para lugares que não eram bem aqueles aos quais o Senhor queria nos levar. Então é importante, quando você estiver orando e buscando a restituição, como você tem vindo e vai continuar vindo, Senhor, restitui isso na minha vida, você possa ouvir a voz do Espírito Santo e entender o que Ele quer restituir na tua vida. Vou falar de novo. É importante você orar, colocar a tua vida no Senhor, ouvir o Espírito Santo, para que você possa entender o que Ele na verdade quer restituir na tua vida. Amém, querido? E dentro desse aspecto, eu só quero tocar um aspecto, depois nós vamos orar. Mas o que acontece muito é o seguinte, amados, depois você leia na sua casa o livro de Joel, para que o Senhor restitua na nossa vida, e para que a gente entenda a vontade de Deus e ouça o que Deus quer falar comigo e com você, é preciso uma coisa que ao mesmo tempo é muito simples e ao mesmo tempo é muito complexa, que se chama descansar. O pastor estava comentando na fala dele sobre o sinal amarelo, não é? Quando aparece o sinal amarelo, o que você faz? Você pisa ou você acelera ou você freia, né? E eu ali estava pensando, né? Bom, pastor, depende da hora. Se eu tiver com pressa, acho que eu vou pisar. Mas depende da hora, eu vou frear. Eu, de uns anos para cá, irmãos, eu decidi que de carro eu vou andar muito devagar. Eu não ando mais com pressa na cidade, porque não adianta. As pessoas andam correndo de carro. Para no supermercado, e você vai no supermercado, para no supermercado e começa a olhar para as pessoas no supermercado. É tudo correndo dentro do supermercado, amados. Então a nossa vida, ela está sendo levada para a gente colocá-la no automático, para nós não pensarmos, para nós não ouvirmos o Espírito Santo, para nós não ouvirmos a Deus. E dessa forma, Deus não vai poder trabalhar na nossa vida. Nós vamos tomar decisões automáticas, sem parar para ouvir a Deus. A gente vai começar a querer resolver coisas sem ouvir a Deus, e fazendo as coisas, não, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que fazer isso. Mas espera aí, será que realmente eu tenho que fazer isso? Será que realmente eu tenho que resolver isso nesse momento? Então, o que nós precisamos meditar nessa noite é sobre o descanso. O povo pelo qual nós estamos lendo aqui em Joel, ele fazia um descanso semanal que se chamava Shabat, né? Inclusive faz parte ali dos 10 mandamentos, pelo qual Deus deu a Moisés e Moisés trouxe ao povo. E o Shabat, ele nada mais quer dizer do que descansar, descanso. A palavra Shabat não é sábado, não quer dizer sábado, ela quer dizer descanso. Então, 6 dias o povo trabalharia e
descansaria no sétimo dia, como Deus fez todas as coisas, e no sétimo dia a Bíblia diz que ele descansou, e para contemplar a obra de toda que ele fez, não é? E nós temos ferido esse princípio. Não estou falando que você vai ter que descansar o sábado, não é isso, de forma alguma. Se você quiser descansar, vai ser muito bom para você. Porém, nós precisamos entender qual é o princípio. E o princípio de Deus é que nós tenhamos um tempo de descanso, para que nós possamos restaurar o nosso físico, restaurar o nosso relacionamento com Ele, e para que a gente possa ouvir ao Espírito Santo. Se nós não tivermos um tempo de descansar, nós não vamos permitir que Deus trabalhe na nossa vida. Eu vou fazer um parênteses aqui, só para que a gente fique mais claro isso. A Bíblia fala que quando a gente dorme, Deus faz o quê? Deus faz o quê? Deus trabalha por quem? Por nós. Então quer dizer que quando eu tenho o meu descanso, que eu deito para dormir na minha casa, eu estou permitindo que Deus atue na minha vida, que Deus atue na minha família. Parece um paradoxo, não parece? Não parece uma coisa... Mas espera aí, eu deito para dormir, Deus vai trabalhar na minha vida? Quem tem dificuldade de dormir, insônia aqui? Quem tem dificuldade? Só? Então, o pastor, quem tem? Vamos lá, agora sem vergonha. Quem tem? Isso aí, está aparecendo, né? Então, vou dar uma dica para você. Quando você estiver com insônia, você pensa assim: puxa, eu preciso dormir para que Deus possa trabalhar na minha vida. O que tira nosso sono? Me ajudem. O que tira o nosso sono? Preocupação. Mas parece que a Bíblia diz: não andeis ansiosos, não é isso? Não é isso? Salmo 37:5. Então, por que eu tenho que me preocupar? Agora eu te faço outra pergunta: a preocupação vai levar a gente para algum lugar? Não. Agora a gente deitar e descansar vai levar a gente para algum lugar? Para a vontade de Deus. Quando nós deitamos e descansamos, nós estamos exercendo a nossa fé e falando assim para Deus: Deus, agora eu creio que o Senhor vai agir, porque eu vou descansar. E o descanso, ele é necessário. Porque as pessoas trabalham durante a semana, ou trabalham no sábado, ou no domingo, que seja, mas se ela não tirar um dia da semana para ter uma restauração, ela não vai conseguir ser abençoada. Ela vai ter problemas de dor de cabeça, ela vai ter problemas, as mulheres principalmente hormonais, os homens vão ficar irritados, e a coisa vai caminhando. Por isso é necessário que a gente descanse. É necessário que a gente, por exemplo, né, normalmente é o domingo, né? A gente tira o domingo para vir à igreja, ou para vir à escola dominical, ou estudo bíblico, e vai para casa e descansa. Já de uns 5, 6 anos para cá, eu tenho que ter meu tempo de descanso, e eu não vou abrir mão disso, porque eu sei que quando eu abrir mão disso, eu vou ter problemas. E quando eu tiver problemas, pastor Osmir, eu vou levar minha família a ter problema. E quando eu não ensinar minhas filhas e minha esposa que elas precisam descansar no Senhor, elas vão ter problema. Então, para que a gente possa ter restituição na nossa vida, nós precisamos descansar no Senhor. Esse povo aqui, do qual nós estamos lendo, eles descansavam, eles faziam Shabat, eles tinham o dia aceitável do Senhor, não é? Eles descansavam a cada 6 dias, um dia, 7. A cada 7 anos, a cada 6 anos, o 7º ano era um ano do quê? Descanso.
A cada 7 sequências de 7 anos, era um ano que se chamava Ano do Jubileu. Obrigado, irmã. Ano do Jubileu, porque era um tempo de restituição. No ano do Jubileu, aquele que era escravo seria livre. No ano do Jubileu, aquela pessoa que tinha perdido a sua casa, por exemplo, por causa de dívida, tinha aquela casa restituída. Amém, queridos? Se você quer restituição na tua vida, você precisa descansar no Senhor, permitir que o Senhor haja na tua vida e deixar que Ele haja, ter fé, porque senão nós vamos achar que a restituição vai vir por meio de quem? Do nosso trabalho, do nosso esforço, e não é assim que Deus quer que seja feito. Não é assim. Com certeza, muitas vitórias nós vamos ter pelos nossos esforços. Amém, irmãos? Nós vamos ter vitórias pelos nossos esforços. E isso é a vontade de Deus. Porém, Deus também quer fazer coisas na nossa vida que é Ele que quer fazer. Não é para eu e você fazermos. A Bíblia que fala, maldito é o homem que confia no homem, né? E a maioria muitas pessoas interpretam errado, dizendo, não, você não pode confiar na outra pessoa, porque a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. Mas não tem nada a ver com isso. Maldito é o homem que confia em si próprio, em si mesmo. Nós somos muito limitados, amados. Nós precisamos confiar em Deus. Nós não podemos confiar em nós. Nós somos limitados. Algumas coisas nós vamos fazer, mas a grande maioria das coisas nós precisamos ter a dependência de Deus para que elas sejam feitas. Eu vou falar de novo. Nós precisamos confiar em nós e confiar que nós temos condições de fazer as coisas, porém nós somos limitados. E precisamos entender que a maioria das coisas é Deus que vai fazer na nossa vida. Porque a vitória vai ser do Senhor, a glória é dele. Mas o pastor Osmir, ele prega tão bem, é tão gostoso ouvir ele. Você pode falar isso para ele, vai ser bom, ele vai gostar. A estima dele vai crescer. E ele vai dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A glória é de Deus. Ele teve o esforço dele próprio, pessoal. Mas a glória de tudo que aconteceu foi do Senhor. Sem o Senhor, aquela pregação bonita que aconteceu, nunca aconteceria. Sem o Senhor, você profissionalmente não seria nada. Mas eu tenho o dom para isso, né? Que nem eu estava vendo o pastor falar sobre a venda do sonho, né? Quem tem jeito para vender, vai vender. Agora quem não tem, vai comprar, viu, pastor? Quem não tem jeito para vender, a pessoa vai comprar, porque não tem jeito. Então tem pessoas que têm o dom para isso, não é verdade? E esse dom vem de quem? De Deus. Foi Deus que colocou na tua vida. Ele deu, a palavra diz, deu dons para um, deu dons para outro, conforme lhe provém, ou seja, como ele entendeu que poderia ser. Deus veio e colocou dons na nossa vida. E para que a gente possa permitir essa ação do Espírito Santo, irmãos, nós precisamos descansar no Senhor. Você precisa descansar no Senhor. E eu quero ir finalizando. O nosso dia, Satanás, e eu estou falando do diabo, o nosso inimigo, ele tem roubado um período da nossa vida diária. E esse período da nossa vida é o período da noite, onde vem com a insônia, onde vem nos pensamentos das preocupações que nós temos, onde vem de toda a estafa, de todo o cansaço físico do dia. Aí chega a noite, a gente está cansado, nosso corpo está cansado, e é nesse período que tem sido roubada a nossa vida. Porque o que a gente faz à noite hoje?
televisão, né? Agora tem Facebook, WhatsApp. O computador antigamente era que você colocava na mesa, agora não, você tem o computador na mão. Você deita no quarto e você entra lá, você fica vendo tudo no computador ali, com o Wi-Fi que tem na casa. E é tudo assim hoje, amados. Então nós temos que tomar muito cuidado. Precisamos nos alertar e nos corrigir, para que um determinado dia da nossa semana a gente fale: não vou usar o celular. Um determinado período do nosso dia a gente fala: basta, por hoje já usei o celular, a partir de agora não vou usar mais. Porque os relacionamentos, os casamentos têm sido roubados. O relacionamento marido-mulher tem sido roubado por causa da tecnologia. Então esteja alerta com o seu período noturno. Mantenha o seu relacionamento com os seus filhos. Mantenha o relacionamento com a tua esposa. Determine na tua vida: a partir de agora eu não vou usar mais o celular a partir das 10 horas, a partir das 9 horas. Para que o quê? Para que você possa descansar, para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você possa deitar e ter uma noite de sono, onde quando você deitar, o Senhor vai estar fazendo o quê? Trabalhando. Vem à igreja no domingo. Tem escola dominical, pastor? Não, mas venha no culto. Tire o domingo de manhã. Se você vai acordar mais tarde, toma um café da manhã com a sua esposa, não é? Chama as crianças, põe na mesa. Vai lá, compra o frango com maionese, né, irmão? Vai lá, compra o frango com maionese. Livra a irmã de fazer o almoço no domingo, né, varão? Né? Lava a louça ali depois, né? Facilita o domingo, vai descansar, lê um pouco a Bíblia, ouve um louvor, assiste uma pregação em casa, quem gosta de ver pregação na televisão. Muda a sua rotina, porque se você não mudar a sua rotina, e se você não tiver um tempo de descanso, um tempo de restauração, a restituição vai retardar, vai atrasar, vai demorar. Deus não atrasa, amados. Deus, ele chega na hora certa. Porém, muitas vezes nós não entendemos a hora. Nós perdemos a hora. E é importante que você entenda que Deus, ele fez o ser humano trabalhar em ciclos. Nós trabalhamos em ciclos. Deus fez isso na nossa vida, porque Deus sabia que nós precisaríamos disso. O culto acaba que horas? Que horas acaba o culto, irmãos? 9h30, é o ciclo. O dia tem 24 horas, é um ciclo. A semana tem 7 dias, é um ciclo. O ano tem 12 meses, é um ciclo. Deus colocou isso na vida do homem, para que o homem pudesse se adaptar e se organizar. Então, a nossa vida, ela é trabalhada em ciclos. Se nós não permitirmos entender o mover de Deus ali, vai se começar um novo ciclo até você entender aquele mover de Deus. Pastor, eu não acredito nisso. Tudo bem, você pode até não acreditar, mas é assim, né? O povo ficou quanto tempo lá no deserto? O povo ficou quanto tempo no deserto, amados? Mas ficou lá por quê? Que ele ficou 40 anos no deserto? Porque ele tinha que ficar lá? Não. Porque precisava trocar um ciclo de geração. Porque aquele povo já não pensava como tinha que pensar. Começou a pensar totalmente errado. E Deus teve que mudar um ciclo. Que a gente não entre nos 40 anos. Que a gente não entre nos 40 anos. Que a gente entre na terra prometida sem precisar dos 40 anos. Que a gente entenda o tempo de Deus na nossa vida e entenda o mover de Deus na nossa vida. Vamos ficar em pé, queridos?
Como Deus trabalha na nossa vida, amados, em ciclos. Muitos de nós perdemos o tempo pelo qual Deus queria fazer algo na nossa vida. E Deus, eu creio que o Espírito Santo quer restituir isso na nossa vida. É como se, eu vou usar um exemplo, é como se você tivesse marcado um médico às 10 horas da manhã e você chegou às 11. E aí o médico não vai te atender mais. E você remarcou o horário médico para um outro dia, para um outro horário. Então eu creio que o Espírito Santo vai remarcar a nossa consulta com Ele nessa noite. Para que Ele possa falar com você. Para que você possa sentar na cadeira com o Espírito Santo e possa ouvir o que Ele quer falar com você e você possa falar com Ele. Esse tempo, esse ciclo precisa ser restituído na nossa vida. Esse tempo precisa ser restituído na nossa vida, para que a gente possa voltar ao início de tudo e começar um novo ciclo na nossa vida. Você quer começar um novo ciclo na sua vida, não quer? Isso precisa acontecer. Nós precisamos nos arrepender pelo aquilo que nós pecamos, pelo aquilo que nós erramos, pelo aquilo que nós perdemos o tempo, pelo aquilo que nós não ouvimos a Deus, e nós permitimos entrar no ciclo do deserto de 40 anos. Mas nós vamos sair, amém, irmãos? E vamos começar um novo ciclo na nossa vida. Vamos orar?